Então, gente boa, então hoje vamos dar uma conversada bem breve sobre a Primeira Guerra Mundial, né? A gente já viu a primeira fase, então vamos falar um pouquinho sobre a segunda fase, a terceira fase e esse final dessa guerra, né? O que resulta, né? Claro que numa menção bem breve, porque infelizmente a gente não tem esse tempo que a gente teria no presencial para explicar tudo certinho, passo a passo. Então a gente vai ter que dar umas podadas, como se diz, nessa história para fazer esse resumo. Mas já dá para ter um pano de fundo, uma noção de do que se tratava, né, essa Primeira Guerra, o que se tratou essa Primeira Guerra. Bom, antes da Primeira Guerra, não tinha havido nenhuma batalha nesse molde utilizando trincheiras, né? Então, na primeira fase o pessoal se organiza, forma alianças, há os primeiros combates, as primeiras invasões, a Bélgica passa por um transtorno tremendo, a França também passa por um sufoco, e aí vai entrando nações e agregando a essa guerra cada vez mais movimentos, né, dentro desses frontes de batalhas, tá? Na segunda fase, a gente percebe que, pelo fato de ter se desenvolvido trincheiras, o que é trincheiras? É um buraco no chão, cavado com entre 1,20 m, 1,80 m e até 2 metros de profundidade, onde o pessoal usava para transitar, né? Ou seja, se deslocar dentro de um perímetro de um território, né? Para não ficar exposto, não ser atingido, né? Ah, nessa exposição. Então se criou quilômetros e quilômetros de trincheira. Como ficou mais difícil de acertar, né, nos moldes, no feitio da guerra normal, ou seja, a tiro, né, utilizando munição com a arma de fogo, eles passaram a implementar algumas tecnologias, como armas de gás, lança-chamas, né, e coisas desse tipo para poder atingir aqueles que estavam refugiados dentro dessas trincheiras, tá? Essas trincheiras elas não eram nem um pouco aconchegantes, né? Então, o inverno da Europa ela neva na maioria do território. O território europeu acaba ficando coberto por neve, né? Em algumas regiões mais que as outras, mas sempre tu consegue perceber algumas características de frio, neve, chuva e etc. E como a guerra se estendeu além do que eles estavam esperando, o inverno chegou, né, nesse período e acabou assolando grandes batalhas, tá? Tanto é que em alguns territórios, como na Rússia, por exemplo, se utilizou o inverno para vencer, né, esses invasores, ou seja, os alemães, né, dentro do território russo, tá? Então se utilizou bastante. Além dessas trincheiras que caracterizaram, né, esse período da segunda fase, as armas de gases e esse implemento dessas novas formas bélicas, ou seja, dessas novas armas, porque se a gente for analisar, a gente inicia a Primeira Guerra Mundial, bem dizer, usando o canhão dos piratas, né, e termina desde voando com submarino, com arma sequencial, né, então tem um desenvolvimento tecnológico muito significativo nesse período da guerra, né, e muito rápido, por sinal, né, fez com que o pessoal se mexesse rapidamente para conseguir alcançar os seus ideais, que era ou simplesmente conquistar novos territórios ou simplesmente tentar manter o seu próprio território, né? Então se houve um desenvolvimento tecnológico justamente por causa disso, certo? Nessa segunda fase a gente tem então o implemento desses gases, da trincheira, o começo da utilização de submarinos, né? Então se tu for analisar, o submarino é uma coisa muito louca, ainda mais para aquela época, né? A gente tem a utilização de aviões, e a utilização de aviões nessa segunda fase ela se intensifica basicamente para te ter um panorama aéreo do que está acontecendo dentro do front, dentro dessa batalha, né? Então era para te ter digamos, uma supervisão sobre o campo de batalha. Porém, como começou a ser disputado esse espaço aéreo, eles passaram a usar esses aviões também para batalha. Só que inicialmente o avião mal conseguia voar, né? Então ele não tinha nenhum preparo específico para a guerra, ele não foi destinado para a guerra, né? Ele foi destinado para voar, para imitar um pássaro, né? Para romper o limite do homem de ficar só aqui no chão, né? Então eles acabam desenvolvendo esse avião e no decorrer da guerra adaptando ele para a guerra. Mas inicialmente os confrontos de aviões que ocorreram, né,
no céu da Europa, eles simplesmente puxavam a sua arma pessoal e atiravam um contra o outro, ao ponto de atirar o pino da granada e tentar acertar a aeronave alheia. Consequentemente, nem sempre acertava e a bomba caía lá embaixo no fronte de batalha, podendo acertar tanto seus amigos, né, ou seja, um fogo amigo, ou o seu inimigo. Né? Então ficava muito inviável isso, até que se aperfeiçoou, se colocou metralhadoras, armas sequenciais dentro desses aviões e então passaram a ter batalhas aéreas realmente, né, dignas de uma batalha aérea, digamos assim. Né? Assim como também os submarinos, para se adaptarem a esse contexto de guerra, foram utilizados, né, armamentos, um implemento bélico, justamente para ter, né, todo esse aparato necessário para ser utilizado, para ser adaptado a essa guerra, certo? A terceira fase, ela caracteriza pelo final da guerra, né? Então a gente percebe que a partir de 1917, um pouco antes, né, pelo fato da Rússia ter uma característica mais próxima ao feudalismo do que as nações modernas, né? O povo estava clamando por essa representação política, o povo estava clamando por ter espaço dentro dessa sociedade que estava se formando, e o czar, que era o César, o imperador dentro do governo russo, não estava dando esse espaço, não estava liberando, né, esses setores, esses meios para essas pessoas terem acesso politicamente. Consequentemente, a gente tem uma Rússia extremamente agrária, né, com pouca revolução industrial, essa revolução industrial que existia dentro da Rússia, ela era muito limitada, muito insignificante perto das outras nações que estavam em pleno desenvolvimento industrial. Né? Então o povo queria realmente derrubar esse governo. Então em 1917 ocorreu a Revolução Russa, onde então esses operários, esses proletários, né, esse pessoal que representava a classe trabalhadora da sociedade, ascende ao governo e começa então a governar os seus moldes, né? Ou melhor, aos moldes de alguns líderes que, pelas peculiaridades, fogem um pouco da ideologia que deveria ser implantada, que era a ideologia comunista, baseada lá na teoria de Marx, de Engels e etc. Né? Ela foi um pouco deturpada, como toda ideologia é, né? Tira da sua essência, tira do mundo utópico, como se diz, e coloca ela na prática, e ela acaba sendo deturpada e manuseada pelas mãos de quem quer deter esse poder, né, de dominação. Então não foi aplicado como deveria ser, e a Rússia então ela sai da guerra. Ela se retira dessa Primeira Guerra Mundial, e quem entra nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, finalzinho de Primeira Guerra Mundial, são os Estados Unidos. Né? Então os Estados Unidos eles vão entrar nessa Primeira Guerra Mundial, defendendo basicamente o seu comércio, né, porque ele teria tido vários navios, digamos, afetados, atingidos, né, por submarinos, por embarcações e etc. E acabaram afundando, tendo prejuízos e tal, e eles queriam então defender esse comércio, ou esse mercado, né, que eles tinham com a Europa. Então eles entram nessa Primeira Guerra Mundial, como se diz, um sangue novo, né? A maioria das nações já estava esgotada dessa guerra, né? E aí chega os Estados Unidos com todo o gás, com todo o fervor, e vai dominar essa guerra, né? E vai dar esse auxílio à guerra. Lembrando que os Estados Unidos ele entra na Primeira Guerra não sendo uma grande potência mundial, mas ele acaba saindo dessa Primeira Guerra como sendo a grande potência mundial. Né? Por quê? Porque, querendo ou não, ele investiu na guerra, foi bem sucedido nessa guerra, porém não teve seu território afetado. Então ele não teve que partir para reconstruções de infraestrutura dentro do seu território. O que sobrou dinheiro para ele emprestar esse dinheiro para as nações europeias e fazer com que elas então conseguissem ressurgir dessa guerra, né? Se reestruturar dessa guerra, certo? Então, quem determina basicamente o final da guerra mesmo vai ser os Estados Unidos, com essa entrada, com essa participação nessa final de guerra, né? Participação efetiva mesmo em fronte de batalha, porque eles sempre participaram dando suporte, assim como o Brasil também, né? Dando suporte, e o Brasil também participou dessa Primeira Guerra, porém fez um fiasco, né? Na entrada ali do Mar Mediterrâneo, no estreito ali da Península Ibérica,
O que que aconteceu? Eles viram um movimento na água, eles estavam de embarcação e quando viram esse movimento na água começaram a tirar na água, achando que era submarino. Quando eles perceberam que a água começou a sangrar, ou seja, submarino não sangra, né? Eles perceberam que na realidade eles acertaram um monte de toninhas. O que que são as toninhas? É uma espécie de golfinho ali daquela região. Né? Então já começaram, entraram na guerra fazendo um fiasco, né? Mas isso é coisa de brasileiro, né? E faz parte, tá? Então essa primeira guerra ela vai ser marcante. Final da primeira guerra a gente vai ter uma divisão ideológica no mundo. A União Soviética vai surgir através da Rússia, dessa Revolução Russa, e os Estados Unidos vai surgir como grande potência econômica por ter emprestado dinheiro na reconstrução da Europa, emprestado a juros, é claro, e sai dessa primeira guerra por cima, né, sobrando capital para fazer ainda esse empréstimo, né, então rendendo ele a juros, certo? Então, qualquer dúvida, né, deixa nos comentários ali, chama no WhatsApp que a gente tenta sanar e resolver, tá? Seria mais ou menos isso, resuminho bem breve de Primeira Guerra Mundial, principalmente segunda e terceira fase, né? Existem muito mais detalhes, mas sabe como é que é o tempo. Certo? É isso aí, valeu.